Oi, pessoal, eu sou a professora Adriana de Língua Portuguesa e vou falar um pouquinho para vocês sobre fake news. O que é fake news? A própria palavra já diz, é notícia falsa em inglês, né? Fake, falso, news, notícia. E como surgiu isso? A fake news ela surgiu a partir de boatos na própria política. Nos bastidores da política, nos corredores lá do Congresso Nacional e todos, em geral, congressos de outros países, os políticos conversam muito entre eles, né? E aí só surgiu o boato. O que é boato? É quando alguém joga uma notícia falsa e faz que é verdade, né? Conta como se fosse verdade. Aí aquilo vai criando um ar, um tom de verdade e o boato se torna verdadeiro. E as pessoas que passaram a produzir fake news, elas tiveram essa ideia, né? De um boato nós vamos criar uma notícia falsa. A notícia, ela é produzida por um jornalista. E o jornalista, ele faz 4 anos de faculdade para fazer para ser jornalista, para poder sair aí produzindo textos de divulgação em massa. Em massa quer dizer num público grande, nos grandes veículos de comunicação, jornais, revistas, né? Hoje a gente tem a internet, que todo mundo pode divulgar alguma coisa, mas a gente pode divulgar tudo que a gente quer? Não. Por quê? Uma notícia, ela tem uma técnica, e essa técnica a gente aprende na faculdade. É como se fosse a receita de um bolo. Um chefe de cozinha, por exemplo, ele pode cozinhar para várias pessoas, personalidades, fazer um jantar enorme sem saber cozinhar? Não, vai dar errado. Então, uma pessoa que não é jornalista, ela não pode produzir uma notícia grande, principalmente, uma notícia com fotos, né? Que envolve várias pessoas, se ela não conhecer a técnica jornalística. E o que essa técnica jornalística diz? Diz que o jornalista tem que ser ético. E o que quer dizer ser ético? Ele tem que ser honesto, ele tem que divulgar o fato do jeito que aconteceu com o máximo de exatidão. Então, uma notícia, primeiro, para a gente saber o que é notícia, é um fato de interesse público. O que é fato de interesse público? Eu já falei isso no 2º ano, né? Isso, notícia, a gente aprende no 7º, no 8º, no 9º. E nas últimas aulas eu expliquei isso. O que é notícia? Um cachorro que morde um homem ou um homem que morde um cachorro. O que é notícia? A notícia é um homem que morde o cachorro. Por quê? Porque é um fato incomum. Aquele fato comum já não é notícia. E é um fato de interesse público. Então, tudo que é relativo a governo, às pessoas, isso é notícia, né? Que vai envolver um grande número de pessoas interessadas. E para se fazer essa notícia, existe uma técnica, é a receita do bolo. E qual que é essa técnica? O jornalista tem que ouvir as pessoas que participaram do fato. Envolve os elementos da narrativa, né? Porque a notícia, apesar de ser um relato, né, um relato informativo, ela também é uma narrativa porque você está contando uma história verdadeira. E quem participa, então, os elementos da narrativa que a gente aprende no texto de ficção serve para o texto jornalístico. Por quê? Porque os elementos são quem participou do fato, onde aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, por que aconteceu e o que aconteceu. Então, por exemplo, se tem uma batida de carro ali em frente à nossa escola, o jornalista vai lá, vai ver. O que aconteceu? Uma batida de carro. Quem são as pessoas envolvidas? Aí ele vai ouvir o motorista que estava no carro, vai ouvir o motorista que bateu no outro carro, ele vai ouvir todas as partes envolvidas no fato para poder divulgar a notícia. E divulgar a notícia com o máximo de credibilidade, de honestidade, sem querer colocar a culpa em um ou em outro, tá? Então, fake news é aquela notícia produzida por uma pessoa que não é jornalista, que teve a intenção, a má fé de divulgar um fato que não corresponde à verdade,
Geralmente as fake news vêm com data errada, tem alguma coisa que você vai perceber que não tá legal. Aquela foto pode estar estranha, a legenda, que é a explicação da foto, pode não estar legal. O texto pode não estar sendo coerente. Então, como a gente faz para perceber se é uma fake news? A gente tem que prestar atenção nos elementos da notícia, que é esses que eu acabei de dizer, para ver se realmente ela é verdadeira ou não. Não é fácil, porque é fácil para mim, por exemplo, que sou jornalista, estudei tudo, né? Mas para quem não é, tem que ficar atento e desconfiar sempre, sabe? Daquele tipo de notícia. Será que isso é verdadeiro mesmo? Procurar na grande imprensa. O que é grande imprensa? São os sites que a gente vê aí toda hora, das notícias do Google, do Yahoo, do UOL, né? do G1, da Record. São as grandes empresas que têm responsabilidade em transmitir a notícia. Elas não podem transmitir uma notícia falsa, porque quem transmite notícia falsa pode ser processado, porque é calúnia, difamação, está no Código Penal. E a nossa profissão de jornalista foi desregulamentada em 2009, 17 de junho de 2009. O que quer dizer ser desregulamentada? Antigamente era preciso ser jornalista, ter o diploma para poder fazer notícia. Antigamente não, 2009, faz 11 anos, né? A partir daí, essa desregulamentação fez com que qualquer pessoa pudesse produzir notícia. Então, a notícia virou um objeto de varejo, assim, todo mundo pode fazer? Não, não pode, tá? Então, vocês tomem cuidado também, quando a gente for ensinar vocês a fazer notícia bonitinha, certinha, e desconfiar sempre das notícias que vocês estão lendo em Facebook, em sites não confiáveis. Quando vocês verem notícias de grandes empresas, aí sim, aí vocês vão ler a notícia e também vão filtrar as informações, né? Vão também ter aquela capacidade de, né, perceber se está tudo certinho. O jornalista falou sobre todas as pessoas envolvidas, tá? Então é isso por enquanto. Tchau.